Olá, pessoal, seja bem-vindo. Eu sou o Danilo Bernardo, sou advogado especializado em direito internacional. Venho aqui com o intuito de ajudar imigrantes a realizar o sonho da cidadania. Esse sonho é presente, diversas nacionalidades. Eu vim aqui compartilhar com vocês e algo que eu quero mudar completamente a história de vocês. O intuito aqui é você conseguir e obter a sua nacionalidade. Eu quero também fazer aqui um adendo que, ao término deste webinário, eu vou disponibilizar um documento em PDF gratuito a fim de te ajudar. Mas tudo isso daí somente no final, mas você terá acesso a este material que vai te ajudar bastante, você que procura se naturalizar. Antes de mais nada, eu quero que você entenda quem que é essa pessoa que eu estou falando aqui, para quem é este webinar. É você que é imigrante de uma outra nação, que já está no Brasil aqui faz um bom tempo, há mais de 4 anos, que já tem uma residência permanente ou provisória e que trabalha, paga impostos, tem família aqui e quer finalmente ser brasileiro. Esse daí é a sua principal intenção. Mas tem um problema que é comum na sua vida, o governo exige dois documentos que vocês conseguem simplesmente não conseguem obter, que é pedido na processo de naturalização, é a certidão de antecedentes criminais e também a certidão consular, com a comprovação da sua filiação. Por quê? O país que você está, qual é o motivo desse webinário? Você vai aprender, ao término desse webinário, você vai ver 5 coisas que vão mudar completamente a forma de você enxergar o pedido da sua naturalização. Então, o que você vai aprender, você vai aprender quais são os documentos obrigatórios e quais podem ser dispensados. 2, quais são os documentos alternativos que podem ser substituídos à certidão do país de origem. 3, qual é a fundamentação legal que sustenta a dispensa desses pedidos, desses documentos? Quarto, como construir a prova da impossibilidade de obter, ou seja, você vai formar a prova. E 5, por último, o passo a passo do seu pedido, desde a petição inicial até o seu recurso junto ao órgão. Eu vou contar uma coisa que poucos advogados sabem, que é a portaria que regula a naturalização já prevê que ela dispensa para refugiados, mas a tese que pode ser usada nesses casos, as pessoas não desconhecem. E também tem algumas hipóteses já descritas. Então, é tudo de acordo com a lei. Bora lá? E agora, também, nós vamos para um outro ponto que é muito importante. Vamos começar onde dá mais problema para você migrante. E por que você está aqui hoje? Porque você tem interesse de ver esse webinário que está com dificuldade em obter essa naturalização. Onde você está com dificuldade? É uma pessoa como você, que é migrante, é estrangeiro, que faz um tempo que já está no Brasil, de 4 anos ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos e deseja, tem aqui, se você paga os seus impostos, tem sua família, já tem vínculo com o país e deseja tirar sua naturalização. Mas tem um problema que o governo brasileiro acaba tendo, exigindo dois documentos que muitas vezes você, dependendo da sua situação, você não consegue, que é a certidão de antecedentes criminais do seu país de origem e também a certidão consular que comprove a sua filiação. E por que isso daí é um problema? O país de onde você vem está em guerra ou em crise humanitária, o consulado de alguns países não funciona, cobra valores exorbitantes, e você já apresentou esses documentos antes, mas agora precisa de novos documentos, só que não consegue acesso. E que a gente acabou oferecendo é que eu vou te ensinar aqui, nesse webinário, justamente uma tese jurídica que para convencer a Polícia Federal, o Ministério da Justiça a dispensar. Eu vou embasar com isso, embasamento jurídico, e o melhor, que tudo isso daí dentro da lei. Eu vou te mostrar de uma vez por todas que você não terá mais problemas. Se você ter algum problema, pelo menos o seu pedido já foi bem fundamentado e sendo necessária a utilização de algum profissional, você já vai ter um pedido bem formulado e para esse profissional, um advogado da Defensoria Pública ou Ministério Público Federal, ele já vai ter um bom embasamento, ou seja, você vai ajudar bastante no trabalho desse profissional. Eu vou contar aqui uma história onde eu tive acesso. O migrante é sírio e está no país faz mais de 6 anos, tem uma residência permanente, trabalha como motorista de aplicativo, sustenta ele, a esposa, os 2 filhos, e inclusive os filhos nasceram aqui. Ele tem muito desejo de se tornar brasileiro, mas o governo brasileiro pede a certidão de antecedentes criminais na Síria. Pessoal, esse é um exemplo hipotético. Isso já a gente sabe que a Síria está em guerra civil e o consulado da Síria ou de qualquer outro país, de outra nacionalidade, não funciona. E lá na Síria, vamos pegar um exemplo, mas pode ser qualquer outro país com crise humanitária, tem dificuldade para conseguir esses documentos porque está tudo destruído.
Esse caso é um caso que você não está sozinho. Podemos dizer dos haitianos, dos venezuelanos, dos congoleses, onde são países que está tendo conflito, muitas vezes não tem sequer consulado aqui no país, e quando tem, muitas vezes possa ser que não tenha um funcionamento adequado e constante. O problema, esse problema, é três fases. O primeiro é a crise humanitária, país que você simplesmente não consegue emitir o documento. O Estado colapsou, o consulado já está fechado, a infraestrutura do país já está toda destruída. No segundo caso, a dificuldade financeira. Muitas vezes o país de origem, que a pessoa precisa requerer esses documentos, cobram taxas exorbitantes. Muitas vezes a pessoa não tem condições, US$ 1.000, US$ 2.000, enfim, até menos, mas onde a pessoa não tem condições o suficiente para arcar com esses documentos. E terceiro, a condição de refugiado. Se você é refugiado, reconhecido, a lei já prevê a dispensa desses documentos, mas o solicitante a tese é diferente. Então, tem um ponto aqui. O que eu quero que vocês entendam, isso não é sua culpa, é a lei brasileira que reconhece isso. O problema existe, mas diante de um problema existe também uma solução. É importante você ter isso em mente. Agora eu vou te deixar uma pergunta: o que está em jogo aqui, em tudo isso que nós dissemos? O que acontece se você não resolver esse problema, não conseguir esses documentos? O que acontece? Você vai continuar sendo um estrangeiro para sempre aqui no Brasil e vai ter que renovar sua residência a cada 9 anos. Não vai poder votar, não vai ter passaporte brasileiro. Se viajar, vai depender de visto para sair do país. E tem mais. Se um dia o governo brasileiro mudar as regras, você pode ser deportado. Mesmo que você more aqui 10, 15, 20, 30, 50 anos. Isso acontece e aconteceu com qualquer migrante. Aqui um exemplo hipotético. Uma angolana que morou no Brasil mora no Brasil há 12 anos, os filhos são brasileiros, ela nunca se naturalizou porque nunca conseguiu os documentos. Nesse exemplo hipotético, no passado ela foi abordada numa fiscalização e descobriram que ela estava com um CRMM vencido há 6 meses e ela tomou uma multa de R$ 10.000 e quase foi deportada. Ela só não foi deportada porque o advogado entra em contato, resolveu a questão da naturalização dela, conseguiu a dispensa desses documentos, porque a vida das pessoas continua. O que está em jogo é sempre agir preventivamente, a fim de resolver esse problema. E a segurança aqui é sua e tem que ser uma segurança jurídica. E o direito de ser tratado como cidadão brasileiro e não como um estrangeiro. Sabemos que tem as diferenças, até mesmo para os seus direitos. E se você, como nós já dissemos, você mora aqui, tem interesse de continuar vivendo nesse país e deseja se tornar brasileiro para ter a sua naturalização, nada te opõe e nada deve brecar esse sentimento, porque é um direito constitucional, a qual nossa Constituição maior, a nossa lei maior, dá condições às pessoas. E qual que é a solução para este problema? A solução para este problema se chama dispensa de documentos. Por que este nome? O que significa ele? Significa que você pode pedir ao governo brasileiro para abrir mão de uma exigência da certidão de antecedentes criminais e também da certidão consular de filiação. Essa certidão de consular de filiação também é importante pedir essa dispensa. Com base no quê? Em três princípios fundamentais do direito. Esses princípios poucas pessoas conhecem. Primeiro princípio, princípio da razoabilidade. É razoável exigir um documento de um país em guerra? Não é razoável. É razoável exigir que uma pessoa pobre, sem dinheiro, sem condições, pague uma taxa que não consegue pagar? É razoável entender essa realidade do imigrante. Tem que ser razoável. Segundo princípio, princípio da proporcionalidade. Exigência do documento é proporcional ao objetivo. O objetivo é saber se a pessoa é de boa conduta ou não. Isso não pode ser comprovado de outras formas, como o CRNM, os documentos que mostra sua vida aqui no Brasil. Terceiro princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio, o mais importante, a dignidade da pessoa humana exige que o Estado não coloque obstáculos impossíveis para que você exerça seu direito à cidadania. Você tem direito de ser cidadão. Você deve ser cidadão. Você deve ter seus direitos. O Estado não pode impedir de você ser um cidadão brasileiro. O Estado, ele não pode te impedir por uma mera burocracia. Agora vem a parte que poucos advogados conhecem. A lei já prevê essa dispensa, que é muito importante. A portaria do Ministério da Justiça 63 de 2020, que regula a naturalização, estabelece que o pedido de naturalização deve ser instruído por certidões de antecedentes criminais. Isso daí é uma salvaguarda do governo brasileiro. Mas lá, ela estabelece também uma exceção para refugiados reconhecidos. A certidão do país de origem é dispensada. Por que isso acontece? Porque o Brasil é signatário da Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados.
E essa convenção diz que o Estado não pode exigir ao refugiado o que o seu país de origem não consegue, não pode oferecer, que torna-se um pedido impossível. Mas o que eu quero que você entenda é que essa tese pode ser estendida para outras situações. É crucial. Se você é solicitante de refúgio, se você é de um país em crise humanitária, como Congo, Síria, se você comprova que tentou obter o documento e não conseguiu, o pedido de dispensa pode ser acolhido. Um pedido bem fundamentado, bem feito, bem realizado, a tendência, a probabilidade, as chances de êxito, de conseguir êxito no pedido de naturalização, são maiores. Então, um pedido bem fundamentado, de acordo, é importante. Lembrando que o Brasil é signatário dessa Convenção da ONU de Refugiados. Isso daí é muito importante, não é todo país que é signatário dessa convenção. Então, como o país já é signatário, ele tem, você, imigrante, tem o direito de requerer a sua naturalização e também requerer a dispensa desses documentos. E se você pode estar se perguntando, você pode estar se perguntando, mas se eu não tenho nenhum desses documentos, que o que que eu devo apresentar? A resposta é bem simples: documentos alternativos. Esses documentos alternativos é comum. Quais documentos esses? Você me pergunta. O primeiro documento é a Carteira de Registro Nacional Migratório, CRNM. Esse documento é o mais importante. Já comprova sua identidade perante os órgãos brasileiros. Ela tem sua foto, dados biométricos, sua filiação. Para o governo brasileiro, o CRMN, ela já é suficiente para te identificar. Terceiro documento, protocolo de refúgio. Você entrou aqui, teve esse protocolo. Se você é solicitante de refúgio, o protocolo já demonstra que você está em processo de reconhecimento. O fato é que você pode ter pedido refúgio e já tem um indicativo que há problemas no seu país de origem. Existe esse problema no seu país de origem. Três, declaração de hipossuficiência. Se o problema é financeiro, você pode declarar que não tem as condições exatas de pagar as taxas que o consulado está solicitando, comprovar que seus um contra-cheque, sua declaração de imposto de renda, enfim, seus dados financeiros. E quarto, comprovante de residência aqui no Brasil. Comprovantes como de água, luz, internet, contrato de aluguel, tudo aquilo que comprova que você está no país há anos, que você tem uma vida contínua, que você é um estrangeiro de fato e não está aqui escondido, se escondendo das autoridades. Quinto, declaração a próprio punho, você se autodeclarar sob as penas da lei, declarando que seus antecedentes criminais são bons e acredita que a sua filiação é correta. Isso daí é importante. O CRMN também é um documento oficial que contém todos os seus dados de filiação. O que nós estamos querendo te dizer é que existe uma série de documentos alternativos que ajudam você a requerer a inclusão desses documentos alternativos junto aos órgãos Ministério da Justiça, Polícia Federal, ou seja, esses documentos alternativos, o governo brasileiro reconhece que você está aqui, é um refugiado, está em situação complicada, situação difícil. Seu país de origem está numa situação difícil, ou seja, você tem condições de apresentar documentos alternativos. A fim do quê? A fim, ao término desse processo, você ter a sua naturalização brasileira, que é o objetivo principal e o objetivo final do seu pedido de naturalização. E o governo brasileiro entende que todos os cidadãos, principalmente os refugiados, mas todos os cidadãos, é bem-vindo ao país. E aquele que se achar confortável e tiver interesse de requerer a sua naturalização, nada deve impedir. E agora, para mostrar que tudo isso que a gente está falando funciona, eu vou te contar um caso que eu tive acesso, bem interessante. Esse caso ocorreu em 2024, é recente. Chegou no meu conhecimento, essa pessoa era venezuelana, e vamos chamar eles de Carlos, nesse caso. Carlos já estava no Brasil há 5 anos, tinha o CRMN, NM, trabalhava como comerciante, pagava os impostos, casado com uma brasileira, tinha filho brasileiro, e tinha muito interesse em se naturalizar. Mas o governo brasileiro, toda vez no pedido, pedia a certidão de antecedentes criminais da Venezuela. O problema é que, à época, o consulado venezuelano no Brasil estava fechado. E não havia ninguém para emitir esse documento. E mesmo que se houvesse, a Venezuela estava em crise econômica e política. E o que foi feito nesse caso, que eu tive acesso, foi juntado a CRNM, notícias de jornais sobre a crise humanitária na Venezuela. 3. A declaração dele que ele não conseguia esse documento, os comprovantes de residência há mais de 5 anos e a sua declaração de próprio punho. Carlos fez tudo isso. E foi solicitada a dispensa da certidão de antecedentes criminais e da certidão de filiação consular.
Qual que foi o resultado? Em 60 dias, esse processo de naturalização foi deferido. Carlos conseguiu a sua cidadania brasileira, teve o seu passaporte brasileiro, pôde viajar sem visto, pôde votar, tem uma vida tranquila e normal. O exemplo do Carlos é um exemplo de que isso funciona, que eu tive acesso, que realmente funciona. Então, tudo isso daí são casos reais e são costumeiros. É bem comum esses casos. Muitas vezes o migrante ele está em situação de adaptação com o país, não tem acesso às informações necessárias, às vezes tem informações erradas, muitas vezes aparecem pessoas que se dizem profissionais, mas não são, confundem, acaba tomando dinheiro dessas pessoas, dizendo que vai correr atrás da naturalização dessas pessoas. Só que ao término não acaba acontecendo nada. Então, mediante isso, o que que acontece? A pessoa acaba brecando o seu processo de naturalização e acabam correndo esse risco que nós já dissemos aqui. Agora, a parte mais importante, eu não quero que você saia daqui apenas com conhecimento. Eu quero que você saia daqui com uma ação a ser tomada. Por isso, eu vou compartilhar aqui 5 passos que você deve fazer para conseguir a dispensa do documento. Isso daí é muito importante. E se você precisar de algum auxílio, estamos aqui para te ajudar. Vamos a cada um deles. Eles são: primeiro passo, documente a impossibilidade. Que impossibilidade? Você precisa provar que não consegue obter o documento. Não basta apenas dizer, eu não consigo. Você precisa documentar, formalizar essa negativa e essa tentativa. Como que eu vou formalizar? Como que eu vou registrar? Busque notícias de jornais sobre a crise no seu país. Guarde comprovantes de que tentou entrar em contato com o seu consulado. Registre a data do último contato que você teve com o seu consulado ou com a tentativa. Se o consulado cobra taxas abusivas, guarde uma listinha de preço, um e-mail, ao qual ele informa. Anote o nome das pessoas. Quanto mais prova você tiver, mais forte vai ser o seu pedido na hora de requerer e de comprovar. Muitas pessoas ficam restrita a somente a fala. Então, ela entende que somente falando vai conseguir provar. Mas quando você está tratando de um pedido muito sério, que é de naturalização, esse pedido não é brincadeira, é coisa séria. Porque nós não sabemos, o governo brasileiro, ou até mesmo nós vemos no estrangeiro, outros países, que nós entendemos o país, ele deseja as boas pessoas no país dele. Então, da mesma forma, o governo brasileiro deseja boas pessoas. Então, é um pedido sério, um processo sério esse de naturalização. Então, tudo que for solicitado deve ser formalizado, explicado, não deve ser tratado de qualquer forma. Então, atente-se a esses pontos. Passo 2. O passo 2 é para reunir os seus documentos brasileiros. O que será isso? É a CRNM, que é o seu documento principal. Ela já contém seus dados de filiação, como já dissemos. O governo brasileiro já considera como um documento oficial de identificação. Por isso que tem muitas informações na sua CRNM. Além dela, reúna o seu CPF ativo, carteira de trabalho, comprovantes de residência em todo esse período que você está no Brasil, qualquer tipo de comprovante de conta de consumo. Quanto mais você mostrar que tem uma vida aqui no Brasil, mais quem está analisando o seu pedido de naturalização, mais confiança ele vai ter na hora de analisar esse pedido. Então, sempre utilize informações verdadeiras e provas e formalizações. O mais fácil será comprovar que você é uma pessoa de boa conduta. Quem está analisando o seu pedido quer saber, é uma pessoa de boa conduta, má conduta? Então, é importante o governo brasileiro, ele quer saber quem que deseja adentrar no seu país e se tornar um brasileiro, que a partir do momento que ele se torna brasileiro, ele já não é mais um migrante. Então, ele começa a usufruir de direitos as quais nós já informamos que o migrante não possui. E a vulnerabilidade também, que isso daí, a pessoa fica muito vulnerável mediante isso. Passo 3: construa a sua narrativa documental. Você precisa contar a sua história, mas não qualquer história, uma história que convença. Não minta, mas convença. Redija uma declaração de próprio punho mesmo, caneta, papel, sua trajetória no Brasil, como você chegou aqui no Brasil, o que você faz aqui no Brasil atualmente, o que você já fez, a sua família aqui, quem é, as dificuldades para obter os documentos que o governo brasileiro requisita. Seja específico, não diga apenas não consigo os documentos. Diga tentei dia tal, conta tal, dia Y, quais pessoas, quais foram as respostas, aqui os e-mails, as conversas. A narrativa é que você precisa convencer quem está olhando, o analista lá do outro lado, precisa ser convencido
a acolher o seu pedido de naturalização.